Olá, tudo bem? Mais uma edição do Quebrando Paradigmas, o podcast mais disruptivo que você conhece. E hoje nós recebemos ele, que é um grande talento musical. Ele é produtor, maestro e com certeza você já ouviu uma canção dirigida e produzida por ele, porque grandes sucessos já passaram por ele. Muito conhecido como Rogerinho, nós recebemos hoje o grande produtor Rogério Vieira. Seja bem-vindo. Muito obrigado estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre legal a gente poder compartilhar o que Deus, nesses anos todos, né, fez com a gente, né? Você até ficou surpreso. Fiquei surpreso, são 35 anos de carreira, 35 né? anos. Longevidade aí, um Sim, super sucesso. Deus aí Deus foi conosco mesmo. muito... Deus conosco mesmo. Começamos assim, eu não diria que a gente começou desbravando, não, mas pegamos assim o início de muita coisa, sabe? Uhum. Isso é muito legal. Tem muita história para contar, mestre? Temos, vamos devagar. Muitas experiências. Então, esse podcast hoje promete, essa entrevista vai ser incrível. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação para você receber tudo e não perder nada. Vai ser incrível. Maestro, eu gostaria de começar quebrando um paradigma com você, que é o nome do nosso programa. Sim. Qual é o maior desafio do produtor musical hoje, atualmente? Eu acho que, olhando a minha ótica hoje, olhando pelo o lado do artístico, eu acho que a minha maior dificuldade hoje é lidar com o ego dos artistas. E não é com o ego dos artistas grandes, não, por incrível que pareça. É Uhum. com o ego dos artistas que estão começando, a galera que está iniciando, porque é uma galera que, assim, não passou, não conhece talvez muito da história Sim. fonográfica musical. Vem de um Ctrl+C, Ctrl+V, vem de algo que as próprias redes sociais vendem como que é ser um artista, ou um ministro de louvor, ou um compositor, ou um músico, etc e tal. Então a pessoa já vem com um pouco de formato, sabe? Já vem com paradigmas formados. E aí quando a gente aborda isso, quando a gente vai lidar, é uma dificuldade engraçado. Hoje Uhum. eu percebo um pouco disso. Uhum. Você acha que o advento da internet, essa coisa do digital, da fórmula pronta, do comparativo, a galera já vem assim com conceitos formados, não tem que ser assim, porque tá dando certo assim, eu vi fulano de tal fazer assim. Muito. Muito. Quem está no hype hoje, que tá tocando, ou que está aparecendo, ou que está com mais views, etc e tal, é o que eu quero fazer. E a gente tem meio que uma regrinha lendária no mercado fonográfico, que uma pessoa só descobre o que ela quer fonograficamente depois do terceiro projeto. Então, grava o primeiro, lança, e grava o segundo, lança. A partir do terceiro é que ela vai começar a tatear e achar realmente a identidade dela. Na verdade, eu vou te falar, mano, essa coisa do Ctrl+C e Ctrl+V e a coisa das redes sociais, a pessoa, ela na verdade, ela quer todo o glamour ou a fama que as redes sociais, a visibilidade que redes sociais, que é hoje, né, a nossa TV, Sim, YouTube, Instagram, é TikTok, grande anyway, vitrine. a Uhum. grande vitrine. Então a pessoa, ela se deslumbra com isso, sei lá, dá um surto e diz: não, Deus me chamou, o meu chamado, o meu ministério, agora pá, 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 pá. E às vezes a pessoa é uma ministra ou ministra de uma igreja local pequena, e ela acha que todo domingo que ela faz é inútil, acha que tudo que ela está ministrando ali, que ninguém está vendo, que ela precisa de mais sucesso. Holofote, né? E esse paradigma de achar o conceito de sucesso, ela já está vivendo um Tá. alto sucesso, ela está sendo Sim. usada por Deus na sua igreja local, está servindo, está abençoando pessoas, está sendo usada para curar pessoas com a sua ministração, com o seu cântico.
mas acha que isso não é o suficiente, sabe? Você acha que isso tem causado um adoecimento, uma grande frustração, conflitos internos severos em muitos artistas, pessoas que estão começando nessa caminhada? Muito. Se você perguntar para qualquer artista que tenha lá seus 10, 15, 20, 30 anos de carreira, a sua maioria vai falar que o ministério, carreira artística, gospel, não tem glamour nenhum. Ninguém sabe, entende realmente a realidade de estar preso em aeroporto, de estar longe de casa, longe da família, de ir ministrar em outras igrejas, de passar por situações, não sabe onde vai dormir, como vai dormir. Às vezes é um artista grande. É chamado para tocar numa cidadezinha nesse Brasil continental. O contratante lá no contrato diz não colocar no melhor hotel, claro, por honra, é um artista, etc. Claro. e tal, Uhum. profissionalmente falando, mas o melhor hotel da cidade é uma pousadazinha, que não tem ar-condicionado, tem um ventilador, que A estrutura é tem simples. internet, Aham, sabe? aham. Então, assim, não tem glamour nessa coisa. Eu não sei aonde que foi, né? Que toda essa coisa foi glamourizada, mas não tem. Os bastidores não é tão glamuroso assim. Nem de forma alguma. De forma alguma. E você, Rogério, como produtor, assim, já teve situações em que você teve que estourar o balão de algum cantor que estava assim com a bola muito cheia e você teve que falar, olha, não é bem por aí, não é esse caminho, no sentido técnico mesmo, de chegar e ter que fazer uma correção, olha, tá desafinando aqui, isso aqui não tá legal. Eles aceitam bem esse feedback? Acontece muito isso? Aceita. Como é? Aceita. A questão da correção, assim, a minha linha de trabalho, de produção musical, os cantores que trabalham comigo sabem que eu não sou nenhum ditador. E eles sabem, por exemplo, se a gente for abordar o momento de gravação de voz, é o momento mais íntimo do cantor, sabe? Uhum. Eu brinco que gravar a voz é igual sala de ginecologia para mulher, por exemplo. Uhum. E é aquele momento, a pessoa entra no estúdio, se ela entrar, o cantor entrar para conversar, bater papo, vai entrar com esse nível meio de nervosismo. Mas se fala, hoje é dia de gravação de voz, caramba, e voz é emocional. Voz é psicológico, entendeu? E não tem essa coisa do artista mais premiado ou com mais nível de experiência, sabe? É porque a pessoa sabe que a voz que vai ser gravada ali vai ficar para sempre. Então, assim, eu sou muito leve com relação a isso, eu levo a coisa da melhor maneira, eu tenho uma forma de gravar que eu deixo a pessoa muito à vontade, eu tenho o frangélico, né? Quem já viu meu Instagram é um franguinho que eu uso para quebrar o clima, assim, etc e tal, e a nossa produtora, o nosso estúdio, a gente não trabalha com hora corrida. É no tempo É aquele desespero de que não, eu tô pagando por hora, a maioria dos estúdios se pagam por hora, meu Deus, já passou 3 horas, não consegui gravar uma música. E o nosso não tem essa pressão. Não deu certo hoje, amanhã a gente faz. Vocês entendem um ser humano mesmo, né? A composição interna. E muitas vezes acontece do cantor gravar, gravou 2, 3 dias de gravação de voz, depois eu pego essa voz, eu trato a voz, edito a voz, vejo onde faltou S, onde faltou R, vejo onde a afinação deu uma osciladinha aqui, etc e tal, edito, mexo, deixo... Depois que aí eu mando pro cantor, né? E muitas vezes o cantor ouve e fala, poxa, tá legal, mas eu queria refazer. Aí que é o negócio. Porque vai querer voltar em estúdio, vai refazer. Vou editar aí é um outro novo. processo, né? Vou editar de novo, vou mandar de novo. Não, eu quero refazer. E até eu mostrar, até eu ter muita paciência para mostrar para a pessoa, para falar assim, olha, está incrível, tá lindo, a música tá incrível, sabe? E isso é para essa realidade de hoje. Quem vai ouvir vai falar assim, caramba, tá lindo. A pessoa... Mas amanhã, daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, quando você for gravar outra coisa, você já é um outro cantor. Você já tem descobriu uma outra linha de interpretação, outro registro, né? Enfim. Você acha que as pessoas têm muito medo da crítica, né? Da recepção do público àquilo, dos haters. Sim. Porque tem pessoas que são destruídas, né? Sim, literalmente. sim. O sonho é destruído porque as críticas são muito pesadas. Mas musicalmente falando, porque o nível é muito alto aqui no Brasil, né? Principalmente no gospel. O nível é alto. Essa semana passada eu estava até comentando, né, sobre
a coisa de Grammy Latino, etc e tal, como que às vezes dentro do nosso meio não há muito uma unidade, uma celebração da conquista. Na verdade, é cultura do reino, cultura de honra, sabe? Uhum. Mano, se há uma coisa nas redes sociais que me tira completamente do sério, é o hater. Eles existem. É imaginar que dentro do segmento cristão, as pessoas que aceitaram Jesus, as pessoas que têm a palavra, o Espírito Santo dentro dela, como que essas pessoas não conseguem ter um mínimo de noção ética? Porque eu acho que tem o princípio da cultura, da educação, né? De criticar, etc e tal. Mas levando isso em conta, de que a pessoa foi transformada, etc e tal, foi alcançada, em que lugar que a pessoa não entende que um hater, uma opinião, uma crítica, um discurso de ódio, em que lugar da palavra de Deus ele acha que existe isso? Uhum. E para que tem que existir? Porque se a pessoa não consegue identificar um DNA brutalmente satânico. Mano, se eu começar a falar sobre aqui, a gente vai falar o programa todo, porque isso me deixa. Porque Eu não há viro empatia, não há empatia, não há respeito ao ser humano, né? Ao irmão, ao próximo que Não tá há. ali, que tem sentimentos, que tem emoções. Não há. Então Não há. é muito complicado nesse sentido Não de há. posicionamento artístico. Não há. Ah, É algo ridículo. Eu, por exemplo, a gente convive isso, mas isso, como eu te falei, é uma coisa cultural. Depois sim. de muitos anos, hoje eu, sabe, faço parte de um corpo, de uma família, de uma igreja, que foi incrível chegar num lugar que existe uma cultura que ninguém fala de ninguém. Ninguém fala da igreja de fora, ninguém fala do ministro de fora, do pastor, do cantor, do artista, do irmão, da filosofia, da Uma teologia, da cultura pregação. celestial. Não. É uma cultura real. É algo muito surreal. Eu cheguei, eu já não gostava desse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu me peguei, me descobri que às vezes quando eu repostava algo, eu estava sendo conivente com essa coisa da crítica da cultura. Sim. E aí eu comecei a ficar com vergonha perante o lugar que eu estava. Eu falei, cara, Há um aí você começa a constrangimento, se né? limpar, sabe? Sim, Despoluir sim, disso, sim. sabe? O ambiente também define muita coisa, né? Mano, quando eu sento com pessoas que eu percebo que aquela pessoa tem hábito de falar mal de alguém, não vai ser meu amigo, não vai andar comigo, não quero andar, não quero fazer parte, sabe? Sim, Me afasto. correto. Vamos quebrar mais um paradigma, Vamos. maestro. Então não existe um cantor 100% afinado, assim, em técnica, aquele que não erra nunca. Sempre tem que haver uma correção, um ajustezinho. Você sabe Isso é normal. Não, mas você sabe que isso envolve muito de neurociência hoje? Por quê? Por conta da mudança fonográfica, de como a coisa tem sido gravada, a mesma coisa, mas como que a coisa tem sido entregue. Uhum. Então, na década de... Quando começaram as gravações fonográficas, 50, 40, 60, 70, e eu sou fã da música dos anos 70, 80, você coloca ali para tocar as canções, você não percebe, você começa a ouvir, se você ouvir a primeira vez, você vai notar, uau, tem uma coisa meio... Mas se você ficar uma semana ouvindo aquilo, você se despolui mentalmente a nível de ouvido, você tá entendendo? Uhum. E aquilo que é o normal da voz humana, orgânico da voz humana, é o que é lindo, maravilhoso. Aí você para, agora eu vou começar a ouvir as coisas do ano 2020 para cá. Principalmente. Mano, você vai surtar aquela voz sintetizada, o mais afinada possível, uma falta de elementos fonográficos orgânicos. Cara, voz hoje, tem coisas que eu ouço hoje, que o processamento de voz foi tão grande que eu diria que de 100% do orgânico da voz da pessoa, restaram 30%. Então, é superficial o resultado? Muito. O que você está dizendo? Que só 30%. Não, como é que eu vou te explicar? Quando você ouve uma música dos anos 70, a oscilação de respiração, de colocação das notas, as nuances de comas entre os instrumentos, O entre aquela orgânico voz, mesmo, o orgânico, a faixa de gama de frequência captada, sabe, do grave ao agudo da voz, é imenso. Ainda mais na época que a gente gravava com máquina de rolo, etc. e tal. Uhum.
Agora, as pessoas gravam no computador uma placa de som. Isso já entra, dependendo de como ela está sendo captada, sabe? O nível de qualidade de entrada de sinal, aquilo já começa a perder. Aí você joga em compressores, em equalizadores, tem gente que grava isso antes, já perde. Aí depois, quando você joga num Melodyne ou num Autotune, ele processa, não tem como dizer que ele não processa, ele altera campo harmônico da voz. Temos o resultado de uma voz final, que depois ainda vai passar por filtros, etc, etc e tal. E às vezes na mixagem, o cara que mixa vai... Cara, a voz está batendo aqui, está embolando com baixo, e às vezes, muitas vezes, a maioria dos produtores priorizam músicos, quando às vezes o cara é mais músico do que produtor musical, prioriza mais músico do que a voz, e aí, meu irmão, é esse estrago feito. Então uma tendência assim tem como mudar, né? É o momento, é a coisa do momento. Eu conheço alguns artistas que eles insistem em fazer a gravação, volta. Não, mas tá lindo, cara, deixa que depois... Eu falo, por quê? Hoje, com as ferramentas que nós temos, você sabendo mexer, você não consegue sintetizar tanto. Altera. Mas entre uma interpretação, que o cara já está no estúdio, está nervoso, mas ele conseguiu fazer uma interpretação de uma frase que fala sobre a dor que a pessoa estava passando. O visceral, letra, né? O visceral. Tá lindo. A afinação não tá legal. Aí o cara, não, deixa eu refazer. Aí, tá bom. Segundo take, não ficou igual. Terceiro take, é que você perdeu a essência. Você tá nervoso, você perdeu o feeling. Deixa aquele eu vou mexer e vai ficar. Em alguns casos é aceitável até. Isso, mas primordial. Eu tenho muitos artistas que eles gostam de gravar sem essa coisa de usar os afinadores. Porque assim, tem artista que você ouve no CD, mas quando você ouve ao vivo você tem uma decepção muito grande, né? Eu acho que tem acontecido muito isso. Porque ele não consegue sustentar aquela nota, ele abaixa muito o tom da música, no CD é altíssimo e ao vivo tem que abaixar e fica uma coisa não reconhecível, né? Mas você sabe que essa coisa do muito alto, a gente diz que no mercado fonográfico, na linha de produção musical, os produtores, a coisa do agudo, o agudo, a performance aguda, de uma expressão de nota aguda, se você for parar para ver, você vai ver que isso mexe com a pessoa, né? Quando dá aquele agudo que você... Muito. Uau! As pessoas dão mais valor a esse agudo, uau, do que um grave, que eu gosto do grave pra caramba. Quando eu vejo uma cantora que alcança o grave, eu falo uau. Uma Fernanda Brum, né? Uau, que grave bonito. Agora, o agudo, ele mexe. E tem um caso que eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar a gravação daquela música O Poder do Teu Amor, da Aline. Da Aline, grande clássico. Foi lá em São Francisco, foi com Tom Brooks. E eu fui acompanhando, tava tipo uma turnê nos Estados Unidos e eu fui acompanhando essa gravação. E o Tom Brooks, ele insistiu que a música ficasse naquele tom, sabe? E eu lembro da Aline ali, chegou preocupada, tensa, né? E não vou conseguir, ele, não, vai, e tenta, e nada. E o engraçado é que lá no estúdio do Tom Brooks tinha uma mesa de ping-pong, o microfone de gravação aqui, do lado uma mesa de ping-pong. Vamos jogar ping-pong? Para quebrar o gelo. Para quebrar o clima, para relaxar a pessoa. Vamos, para aqui, não tem pressa. E aí voltou e nada. Aí ele desafiou a Aline, ele falou assim, eu só preciso que você faça esse agudo uma vez na história da sua vida toda. Eu preciso que isso vá para a rádio, vá para a TV, uma vez. Depois, a gente baixa o tom, você canta tom abaixo, você sabe. E ela foi... Aí eu vi que ela ficou assim, pediu o Espírito Santo junto, a unção, a capacitação sobrenatural, e ela é aquilo que está no disco. Um take, um tiro, um take, sabe? E você sabe que virou referência para os calouros, né? Do Raul Gil, essa música era a mais usada sempre. Fazer aquilo, né? Etc e tal. Já ganharam concursos cantando essa música, né? Verdade. E a Aline é de uma época que hoje a gente vê grandes cantores e cantoras que têm possibilidade e oportunidade de estudar canto. Hoje a gente tem conteúdo imenso de aula de canto. A Aline... Não, na época da Aline, quem queria fazer canto tinha que fazer lírico. Não tinha plano B, sabe? E enfim, então assim, hoje a gente vê pessoas que alcançam aquilo, fazem
estripulias e firulas e peripécias, sabe, ainda maiores, coisas que eu tenho minhas reservas, Aham. tenho minhas reservas. Não sou muito fã dessa coisa Do do melisma, melisma, não sou. esmerilar o hino. É o famoso Não, esmerilar. não esmerilhe o hino. Mas é tão bonito, às vezes, um cantar reto, né? Um cantar mais comum, assim, sem muitas Eu tenho alguns firulas. artistas que eles têm um poder de trazer à existência o que a letra da música tá falando, sabe? O intérprete, né? O Realmente. intérprete. É. A música tá falando de um vale, de uma dor, e ao mesmo tempo tá falando de uma conquista, de uma vitória, ou de um A desabafo, de Leia um tem muito grito. isso, né? A Leia tem É. isso. A Leia consegue ter essa coisa da lágrima, sabe? De colocar na voz o sentimento, né? De sentir o sentimento ali Sim. cantado, né? Aqui poucos cantores no Brasil conseguem isso, sabe? A Cristina tem um pouco Cristina disso. Melter, a Rose, a Beatriz também tem isso, tem um muito, pouco muito disso. isso. Agora, os gringos, eles Raquel Mello. são formados nisso, Sim. né? Os gringos é uma referência absurda com relação a isso, sabe? E uma curiosidade agora, a Leia teve aqui, um beijo para a cantora Léa Mendonça, ela disse que ficou órfã um certo momento na carreira dela que você não produziu, ela não conseguia se reconhecer na produção de outros produtores. Fala um pouquinho dessa amizade, dessa relação, desse carinho que ela tem por você. É uma coisa muito legal, né? Uhum. Quando a gente constrói isso. Eu sempre peço a Deus que as pessoas que eu vou produzir, 90%, 95% delas, primeiro quero que se tornem amigos. De estar perto, não precisa ser amigo íntimo. Uma Mas, marca sabe, de pessoal. estar perto, sabe? A gente não tá só ali, pagou, levou. Não é isso. A gente Produto, tá né? A gente tá falando de reino, sabe? A gente tá falando de Que construção. lindo isso, que lindo. De sonhos. Eu sou um produtor que eu quero saber às vezes, o que a pessoa passou, o que ela sofreu, o que ela sonha, qual a expectativa dela. Então a gente acaba criando vínculos com pessoas assim. A Léa tem um pouco disso, a Aline também, a gente tem um pouco disso. Eu já vi várias pessoas falando: nossa, Aline, quando produzi com você o CD tal, quando produzi com você era incrível. E cara, isso aí não tem nada a ver. A Aline produziu coisas que não foi eu que produzi, que ficaram incríveis e maravilhosas. Então não há esse tipo, realmente tem um pouco de DNA, de coisas que... Uma grande contribuição. Sabe, junto. E a Léa tem muito disso. A Léa, as letras e as músicas da Léa, elas são histórias que elas demandam uma intensidade de elementos e de coisas. Uma sensibilidade artística. Uma sensibilidade que eu relaciono isso à questão com, por exemplo, uma trilha sonora. Quando você vê uma trilha sonora de um filme. Yes. Que é o que eu amo escutar, que é o que eu amo estudar, que é o que eu ouço, que é a minha especialidade. Então eu acabo... você faz filme, faz trilha? Ainda não. Mas entende bem. Entendo, porque eu sou formado em música clássica. É cinéfilo também? Sim, muito. Amo estudar a trilha sonora, que é um novo conceito para mim de padrão de música clássica. E a Léa tem essas coisas dos elementos, então eu começo a construir um pouco desses elementos. Teve um projeto que a gente fez de Elane de Jesus, Sala do Trono. Nossa. O Sala do Trono, na época, para aquela época, a gente trouxe elementos, né, incríveis assim, para aquelas músicas, sabe? Lindo. Para isso. Aquela afine sua voz para cantar os seus pés. É verdade. Lindo. Da capa ao repertório. Projeto incrível. Sim. Mas você acha que hoje a gente a música sofre uma crise de conteúdo, de inspiração? Claro, com certeza. E hoje tá mais, a coisa tá tomando níveis de desespero. E quando eu falo isso, tem gente que pensa que a gente está preocupado, e que eu, como produtor musical, fico preocupado que eu possa perder meu emprego com essa coisa da IA, sabe? Você não tem essa possibilidade, né? Não tem essa possibilidade. Por que não tem? Porque no futuro vai ter nichos e sites e aplicativos que já existem, né? Que produzem música, que vão fazer produção musical? Existem. Eu posso citar aqui e você pode procurar à vontade fazer a sua música. A questão toda que o handmade, a questão toda que o DNA, que é a alma. A alma. Porque se a gente abriu mão, humanamente falando, do direito de escrever um livro, compor uma letra,
fazer uma melodia, Deus. criar algo, você simplesmente se destroçou como humano, você assumiu sua pensamento de incapacidade, de baixa estima, de que precisa de alguém para te entregar uma máquina que é Artificial. alimentada. Eu vi uma notícia essa semana dizendo vazou aí tá sob investigação uma empresa de IA que ela estava comprando livros no mundo e ela pegava esses livros, escaneava e destruía os livros. Destruía a capa, destruía livros antigos, raridades, sabe? Isso vazou. Nossa. Então, você consegue imaginar. Para quê? Para que com esse conteúdo, quando a pessoa quiser escrever um livro, e eu fico espantado que eu já soube que tem pastores que durante a semana vão lá, ou no chat GPT, ou onde for, sabe? E pedem a mensagem baseada no que vai pregar domingo. É porque a geração tá ficando preguiçosa, né? Preguiçosa. Sem Agora, senso você crítico. sabe qual é o problema? Eu peço que pessoas que estudam tanto a linha de psicologia, filosofia, até psiquiatras, neurociência que estão aqui, eles podem comprovar que se as redes sociais já adoeceram tantas pessoas por conta do vício de estar nas redes sociais, você imagina uma geração de daqui a 5 anos, eu vou colocar 5 anos, pode ser até antes, ou 10 anos, que essa geração seja incapaz intelectualmente, emocionalmente, de criar alguma coisa. Só que a armadilha está aí. O ser humano nasceu com o poder da criação. Exatamente. Essa pessoa ela vai se adoecer a um ponto que eu acho que o nível de suicídio vai ser imenso. Se inutilizar, né? A pessoa vai falar assim... Ela vai... Não, eu não preciso, eu vou usar para criar uma música, criar uma arte, criar uma composição. Refém. E o pior, mano, eu tenho falado isso. Se o nosso louvor é fruto de lábios, fruto de coração, fruto de entrega, fruto de oferta, fruto de devocional, fruto de estudo da palavra, fruto de relacionamento com Deus, quem está criando uma música que analisou essa linha de pensamentos lá do banco de dados da IA para criar uma música para adorar a Deus? Não é na vertical. Não existe, sabe? Isso é danoso demais. É preocupante, né? É preocupante. Eu torço para que isso avance o mais rápido possível e que esse choque uma hora aconteça, porque eu sei que, por exemplo, trabalho como eu faço, trabalho como alguns compositores da antiga, que ainda é a base da caneta, do violão, vão se tornar tão raros e valiosos. Um trabalho manual de alma, né? Exatamente. O produtor musical, ele com certeza, como humano, ele tem um estilo. Sim. Mas como produtor, ele tem que aderir a todos os estilos. Como é que é isso para você? É se virar nos 30. O pessoal já perguntou assim, você já fez... O que você não fez ainda? Eu acho que eu não fiz ainda o samba. Eu não fiz samba ou pagode ainda, porque é uma coisa que eu não curto muito, tá? Não me critique. Pessoalmente, tá? Sem haters, no haters, please. Mas eu não curto muito. Agora, eu já fiz trap, já fiz linha de K-pop atual. O forrozinho, né? Pop, forró, pentecostal raiz, pentecostal, pop pentecostal, que dizem que o Rogério inventou o pop pentecostal, sabe? Eu já fiz de tudo. Qual cantor seria um pop pentecostal? Uma cantora que... Então, o pop pentecostal, na época, quando eu fiz a Elaine de Jesus, naquela época, né, quando eu fiz o Sala de Trono, todas as revistas e sites especializados que existiam na época, né, todos eles faziam abordagem. O novo CD da Elaine de Jesus é um CD pentecostal, mas é um CD novo. Agora tem um novo estilo pop pentecostal, porque a gente pegou o pentecostal, que era a raiz, a gente colocou umas guitarras um pouco mais trabalhadas, colocamos beats, loops, synths, arpejos, etc e tal. Então trouxemos elementos da música pop, eletrônica e jogamos Seria um pentecostal moderno? Mais moderno? Seria um pentecostal mais moderno. Porque ela vem
tem características dos Estados Unidos, né? Por ter morado muito tempo lá. Sim, com certeza. Tinha uma visão de música diferente. O Eliseu é um compositor que morava nos Estados Aham. Unidos há anos Sim. também, né? Enfim. Perfeito. E com essa tendência do worship, maestro? Sim. E todo mundo agora só quer cantar worship porque é o que é mais comercial, vende muito, tá no auge. Essa preocupação que eu tenho, que eu sinto dos cantores perderem a identidade. Por exemplo, alguns cantores que cantavam pentecostal migraram pro worship e não deram certo, porque não há uma adequação de estilo ali, de voz. Como é que é isso? Não há. Esse assunto worship, às vezes dá polêmica pra caramba, né? Mas o fato é que a cultura brasileira, ou o brasileiro, tem por si o hábito do Ctrl-C, do Ctrl-V. Copia e cola. Né? Eu tive uma oportunidade dada por Deus de ter viajado para os Estados Unidos muito cedo. Na época, eu acho que era um dos poucos tecladistas que tinha um passaporte e visto. E aí eu acompanhava e ia muito para a América, né? Não existia YouTube, não existia nada. Então a gente tinha oportunidade de ir lá ter acesso a coisas incríveis, né? Que Papai do Céu me permitiu passar. E por conta disso e do contato que eu tive, eu tive a oportunidade de ver, de nascer o que seria o início do que as pessoas chamam de worship hoje. É mesmo? Porque, na verdade, começou a surgir na América, nos Estados Unidos, né? Um desejo muito grande daquela coisa do louvor se estender e de começar a ter cânticos espontâneos. Você vai lembrar da época que tinha cântico espontâneo aqui no Brasil, que era só uma nota. Ademar começou isso. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Tu és... Ana Paula tinha essa coisa de harmônica, mas de um acorde só. Depois veio de 2. E enquanto que nos Estados Unidos, eles estavam começando a criar essa coisa do espontâneo. Então, assim, vai ficar agora um momento que a pessoa, o ministro de louvor, vai trazer uma palavra profética cantada. Como é que esse cara vai trazer uma palavra profética cantada, melodia, se o músico que está acompanhando não entende ou não sabe o que ele vai cantar? Como é que ele vai cantar? Ou ele vai cantar sozinho, solo? Então começaram a configurar o tecladista, fazer um loop de 3 acordes, de 4 acordes, sempre voltando ali. Então essa sequência de 4 acordes, a pessoa que está na frente, que vai trazer o espontâneo, ela está ali dentro daquele campo, então ela já sabe o que ela pode criar a nível de melodia e tem liberdade para trazer naquele momento. Maravilha. Sabe? Então, eu vi isso começando na época, na Bethel, antes o Jesus Kiltro nem existia, eles eram um ministério de louvor, e aí começaram a trazer à existência todas essas coisas de uma maneira muito natural. Muitas canções eu soube que vieram à existência, Pai Nosso, por exemplo, veio na existência, teu é o reino, teu, veio de um canto espontâneo, e como acontece ainda hoje. Maravilha. Sabe? Então, aí essas 4 notas e aquele pad, que é justamente para dar um ambiente espiritual, não diria, eu estaria sendo religioso usar esse termo, mas para dar mudar a atmosfera, clima, né? para que tivesse atmosfera para ministração, para as pessoas, isso mexe, isso move. O problema é que isso era algo natural, espontâneo e espiritual que estava acontecendo. Formataram isso, criaram esses 4 acordes, botaram um padzinho, isso virou o tal estilo worship no Brasil. Que é proposital hoje e a galera tem a certeza que vai dar certo desse estilo. Exato. Vamos no caminho fácil que já está aberto e vamos beber dessa fonte. Como é que eu vou usar a palavra? É um caminho seratonínico, com muita serotonina. Exatamente, né? Exatamente. Porque ele faz a entrega, são acordes e são coisas que mexem, assim, mexe com o emocional. Cinema tem muito disso. Perfeito. Tem muito disso. Perfeito. Agora vamos aí para a primeira imagem que eu quero que você veja. Tem isso, Tem. Que legal. É uma marca do nosso podcast. Uau! Olha aí, Aline Barros e companhia. Uau! CD infantil. CD infantil. Como é que é a experiência diferente? De infantil não teve nada quando construímos, né? De produzir um CD para criança. De repente você está produzindo um álbum adulto e depois você vai produzir um álbum para crianças
da maior cantora, né, gospel que a gente tem aqui do Brasil. É mais difícil, tem que buscar outros elementos, mergulhar no universo infantil. Como é que é isso? Nada, divertidíssimo. Ah, Maravilhoso, conta. maravilhoso de fazer. Antes do Aline Barros e companhia, eu tinha feito o Bom é Ser Criança da Aline, né? E na EB Record, e já foi uma brincadeira. Tem uma música, gente, tem uma música no Bom é Ser Criança que eu canto, gente. Eu sou o cantor. Meu Deus! Entendeu? Qual o nome da música? É a música que fala do anjo, né? Emanuel, é um português. Eu e o Gustavo, que era da época do Pimenta do... Ah, meu Deus. Os Nazarenos. Né? E a gente cantou. E tem um monte de brincadeira. Tem brincadeira de eu cantando. Tem o pai da Aline cantando ali, fazendo funk. Bom Assim Criança é um CD divertidíssimo. E depois veio o Aline Barros e companhia. Quando chegou nesse projeto na MK, etc e tal, teve a coisa do repertório que ia para Pamela, etc e tal, e aí a Aline topou fazer, etc e tal. Eu cheguei para a Evelise, na cabeça da Evelise, um CD infantil era para ser, olha, um CD para criança, passa o orçamento aí. E eu falei assim, quando eu mandei o orçamento, ela falou, você tá maluco? Tá mais caro que um CD normal. Eu imagino que sim. Porque são 12, 14 músicas, só que a gente vai usar metais, percussão de verdade, acordeão, backs de adulto, backs de criança. A gente vai usar todos os tipos. Tinha música com estilo baiano, tinha rock, tinha tudo tipo. Tinha banjo, tinha tudo. Sim. Né? Tinha funk, tinha... A do Pinguim é desse CD, né? Dança do Pinguim. Não me faz pergunta difícil. Sim. Foi do primeiro CD, sim. Eu acho que sim. E o Dança do Pinguim, quando eu fui produzir... Um hit. Quando chegou a música, né? Eu falei, cara, essa música tem uma vibe muito na época de Claudinho Bochecha. Acho que a pessoa que compôs já compôs meio nessa intenção. E eu convidei o meu amigo, que hoje é meu sócio da produtora, que é o Vitor Júnior, para poder fazer o arranjo, né? Ele falou, pô, mas você faz. Eu falei, não, eu quero vamos estar junto. Tinha essa coisa, sabe? Aí isso foi incrível, cara, as brincadeiras. Que e a acerto, Aline ia pro estúdio, né? Porque a Aline ia pro estúdio e as doideiras, as brincadeiras, é tudo da pessoa que vos fala que eu queria me divertir. E teve o projeto audiovisual também, né? Teve o projeto audiovisual, é verdade. E um Grammy Latino. Também. Como é que é, assim, vocês tinham noção da proporção que isso ia tomar, que um CD infantil ia ganhar a galera, ia ser um recorde de vendas nas músicas, nas festas evangélicas? Não. Eu acho que quando a gente faz a coisa assim, com essa coisa do DNA, de entrega, de querer fazer o melhor, etc e tal, não preocupado em Grammy, não preocupado em venda, a gente queria se divertir, a gente queria que aquelas músicas fossem divertidas, piadas, o sapo não lava o pé, o Aline, a voz ali, eu que faço a voz. É mesmo? O Aline. Nossa, bastidores. E teve o Pedro, Thiago, João no barquinho. Eu peguei o guitarrista, falei, cara, você vai ser o nosso técnico, o Edinho era o turrão. Ele era sempre assim, mau humor pra caramba. Cara, você vai ser o Pedro. Ele falei, o quê? O que eu tenho que fazer? Só você ser você, mano. Entendeu? Então peguei o guitarra, peguei o cara, falei, vamos brincar aqui. O cara obedece, homem, etc e tal. Foi isso, mano. E aí isso teve um alcance incrível. Eu acho que as crianças conseguem identificar essa coisa leve, original, sabe? E a dona Evelise deve ter olhado, depois disso tudo, valeu o investimento, valeu o orçamento. Quando ela ouviu as primeiras, ela falou, você tá maluco, cara, você não pode... Falei, ela morria de rir no estúdio e se divertiu pra caramba, foi muito legal. Sim, nossa, legal. Que incrível, né? Inesquecível, um marco na música cristã, CD Aline Barros Company, produzido pelo Rogério Vieira. Graças a Deus. Vamos pra próxima aí, que temos algumas imagens. Uau. Marina de Oliveira, a grande desbravadora, um ícone da música gospel, considerada polêmica, né? Muito. Irreverente até por alguns. Eu acredito que tem uma personalidade musical muito forte. Como é que é? Como é que foi? Eu acho que todo mundo que é desbravador e é pioneiro é polêmico. É polêmico. Tem que ser, polêmico. Marina é multifacetada, é uma mega empresária, é uma pessoa com, sabe, um nível artístico que vai de letra, música, visual, imagem, vídeo. Ela tem tudo isso. Sempre teve desde lá de trás. Ela domina isso. As coisas icônicas que ela fez no palco, sabe, etc e tal, que às vezes algumas pessoas ridicularizam, etc e tal, e ela fez com a autenticidade dela, sabe, porque ninguém tinha feito.
trabalhar com a Marina, os anos que nós trabalhamos, eu acho que era a única profissional que quando eu chegava para falar, eu dava o friozinho na barriga. Eu imagino que sim. Porque a análise técnica dela e de mercado é algo incrível. Você acha que ela esteve muito à frente do tempo dela sempre? Sempre esteve muito à frente do tempo dela. Sempre esteve. Sim. Passou por situações emocionais. A gente está falando de uma mulher que poucas estão de pé hoje, e ela está aí seguindo. Exatamente. Ela passou por situações que abalariam a estrutura artística de qualquer um. E principalmente nesse projeto, na extremidade, eu vi a resiliência da Marina de uma maneira surreal. Falava muito do momento que ela estava vivendo, né? Esse título traduzia isso, na extremidade, literalmente. Muito. Você considera a Marina uma cantora injustiçada pelo público? No sentido de reconhecimento, de visibilidade, no sentido de o público aderir à musicalidade dela? Eu acho que seria, sinceramente, eu acho que eu seria colocar a Marina num patamar muito baixo, falar que ela é injustiçada, sabe? Eu acho que Marina é uma artista incrível. Eu acho que se a pessoa não conseguiu, ou essa geração de hoje não conseguiu entender a história dos anos 70, 80, 90, o povo que não conhece a sua história tende a cometer os mesmos erros. Exato. Você entendeu? Então, assim, não tem como eu falar de pessoas que vão tratar com justiça, porque pessoas que não têm a menor qualidade, condição de avaliar alguém. Não tem um feeling, discernimento ali, um discernimento, e principalmente, gente, pelo amor de Deus, como a gente falou, a questão do respeito. Que isso? Isso aí sabe, esse projeto, ele nos trouxe um Grammy. Trouxe um Grammy, mais um Grammy. Trouxe um Grammy, canções incríveis do Anderson, muito DNA do Anderson Freire nisso. Interpretar canções do Anderson Freire não é para qualquer um. Difícil, né? Difícil. E é um projeto que eu tenho o maior carinho por ele. É muito intenso, né, esse CD. E a gente vai fazer uma menção aqui que acho que a música gospel deve muito também a Marina, né? Porque sim. Trouxe muita coisa também dos Estados Unidos. A primeira tradução também de Imenso Amor foi uma tradução, né? Imenso Amor. Acho que o que ela já estava querendo cantar, porque era Sandy Perry, era Kate O'Connor, né? As coisas que ela queria cantar, ela nunca ia achar aqui no Brasil, a gente não tinha. Então tinha que trazer playback, tinha que trazer coisa gringa. Maravilha. Sempre à frente, Marina. Incrível. Mais um super CD. Amo esse CD, amo essa capa. Eu sou muito fã da Marina. Admiro nós demais somos. ela. Queremos Marina. Um sonho ter Marina aqui. Será que vai acontecer? Uau, Marina, Marina. Vem falar, contar essas histórias, esses bastidores. Hoje ela é presidente do Grupo MK, né? Marina tem muito conteúdo pra falar. Tem. Muito. O convite está feito, Marina. Vamos pro próxima imagem aí. Caminhos de Milagres. Que impacto, que CD, que rendeu uma gravação lá no Maracanãzinho, né? Sim. De DVD, um registro histórico. Que projeto incrível. Que força, né, da Aline Barros, né, dessa musicalidade, né? Uma força incrível, uma responsabilidade imensa que pesava sobre a gente na época, porque a gente estava saindo de Som de Adoradores, né? E Som de Adoradores varreu o país, era música que todo domingo de manhã cantava nas igrejas, era o repertório, tinha elementos da Hillsong, enfim. Então, quando a gente foi fazer Caminho de Milagres, a responsabilidade já era muito grande. É um CD que contém histórias incríveis, é o CD que a gente conheceu a linha pop do Anderson Freire, o tão desconhecido compositor lá de Cachoeiro, etc. e tal. É um CD que traz a Aline já com as raízes fincadas na igreja. É um CD que a gente fez loucuras, como você falou no DVD, colocar 2 baterias, 2 teclados, 2 guitarras. Só não coloquei 2 baixos, mas foi um projeto incrível nesse sentido, gravado ao vivo no Maracanãzinho. Desafio de gravar no Maracanãzinho, a acústica daquele local, como é que é? Caos, né? Caos. Todo mundo que vai gravar no Maracanãzinho já sabe como que é. Tem o seu detalhe técnico, porque por incrível que pareça, pelo que
pelo que rege a regra da técnica fonográfica, é você um lugar como esse, de áudio, de engenharia de áudio, você tem que jogar mais caixa de áudio. Você tem que encher o lugar de caixa de áudio para compensar o nível de reverberação para conseguir. Nós não fizemos isso. O desgaste psicológico, o estresse é muito alto, né? Sim, sim. Tivemos aquelas preocupações técnicas de amps de guitarra, de baixo. A única coisa, acho que estava tocando realmente ali no palco era a bateria, mas os amps de baixo, guitarra, tudo estava escondido a metros e metros, dezenas de metros de distância, etc e tal. Todo mundo com fone, algumas coisas de caixa no chão, enfim. Um desafio técnico incrível, mas cumpriu o seu propósito. É uma gravação do DVD, é uma gravação totalmente diferente da gravação do CD. Sim. Você ouve CD uma coisa, você ouve DVD é outra. Sim. E vamos falar um pouquinho do desafio de produzir a Aline Barros, que por muito tempo foi produzida pelo Roupa Nova. Sim. Um nível de excelência incrível. Sim. Mas eu acredito que quando você começa a produzir, você traz essa cara, você aproxima muito a Aline desse conceito igreja. Uhum. Né? Ela já tinha um estilo congregacional, mas ela se torna mais popular. A MK faz isso com a carreira dela, né? Sim, a Aline começou igreja, começou congregacional, comunidade Vila da Penha, vem consagração. Depois a Aline parte alguém identificou essa coisa da identidade pop da Aline. Pop. E ela veio começou a fazer os CDs incríveis com Roupa Nova. Por que o Roupa Nova? Porque dentro do secular, quem gravava todas as grandes coisas fonográficas do Brasil, banda de estúdio, era o Roupa Nova. Das novelas da Globo, o sucesso, era o Roupa Nova. Então, assim, eu acho que o pastor Ronaldo Barros, pai dela, foi muito assertivo em buscar a excelência, buscar a qualidade. Existiam membros do Roupa Nova que tinham raízes cristãs, sabe? E aí isso foi muito legal. Eu tocava com a Aline na banda, era, na época, até diretor da banda da Aline, tocava, a gente viajava, e todo ano, quando saiu o CD, o pai dela era músico de baile, ele falava, a regra era, ouve o CD, a regra tinha que ouvir o CD, tirar o CD, igual, mesma nota, mesmo acorde, mesma virada de bateria, mesmo timbres de teclado, se vira. Era uma loucura pra gente reproduzir isso ao vivo, sabe? Então, o meu respeito, eu ficava na expectativa pro próximo CD da Aline pra gente saber o que ia acontecer, sabe? Então o pai dela tinha um gerenciamento ali de carreira, de musical. Muito. O Ronaldo foi... Ele é vivo, o pai dela, né? Sim, pastor da minha igreja também. É mesmo? Que maravilha. Viajamos muito, tocamos muito, coisas hilárias já aconteceu em palco, dele cair no palco com a guitarra, sabe, que tropeçou na caixa de retorno, muito legal. Como é que é a Aline nos bastidores? A pessoa Aline? A Aline é o que ela é. A Aline, o que é nos bastidores, ela é o que é nas câmeras. Ela não existe essa coisa de desligar e ligar uma artista, sabe? Ela nutre uma consciência muito grande desse natural aquele dela. jeito manso de falar, naquela naturalidade. Sempre. Vamos pro próximo aí. Aí tem outro aí. Mais criançada. Se um já tava bom, o 2, 3, o 3 também ganhou um Grammy Latino, né? Ganhou um Grammy Latino. Como que, gente, é surreal imaginar que o CD infantil tenha tanto reconhecimento, proporção assim, né, de grandiosidade. É verdade. Isso é mundial, né? Na época, no Grammy, era... Eu não sei por que as pessoas tratavam CD infantil como secundário, se fosse menor, secundário, né? de qualidade. E essa coisa do Grammy, ele aferiu isso, né? Na verdade, nos CDs infantis, como eu falei, no primeiro, segundo e terceiro, o range de diferentes estilos de composição dentro do CD, de demanda, sabe, de arranjo, demanda de timbres, demanda de músicos nos projetos infantis era muito maior do que o CD de carreira. Entendeu? Sim, de qualquer um, sabe? A gente imaginava que só a criança ouvia, não. O adulto, a mãe, o pai, a família. É um projeto pra família, o CD infantil. É verdade. Hoje a gente vê que a Aline, quando ela faz show, ela já me falou e já vi postagens, que tem um momento infantil do show. E é incrível que quando você solta isso... Eu, em alguns momentos, eu tenho o privilégio de
tocar com a Aline ao vivo em algumas situações. A gente fez virada de ano lá na Lagoinha Orlando, passou no SBT, fizemos um evento também na Europa, Moçambique, e é incrível quando a gente coloca, sabe, um menzinho torto, coloca a dança A do dança pinguim. do pinguim. Criança de Jesus é para derrubar Nossa, o você é evento. especial, tem... E aí a gente vê, porque é a geração que era criança hoje, Que já sabe? é adulto, né? É, exatamente. Já até tem filhos, né? Exatamente. Eu quero água, me dá água. Muito legal. Muito legal isso, né? Nossa, que maravilha, cara, que maravilha. Que experiências a música te trouxe, né? Muitas. Experiências, memórias que você nunca, eu acho que imaginou viver. Conhecer pessoas, sabe? Relacionamentos, né? Isso aí é incrível. Vamos pro próximo. Profeta da Esperança, o queridíssimo Kleber Lucas, grande compositor, grande cantor. Meu uma último grande Grammy. referência. Né? Quer dizer, meu último não, gente. Quer dizer, o último ainda que vai ganhei. ganhar alguns. Eu creio, eu recebo. Isso. Profeta da Esperança, querido Kleber Lucas. Essa capa, esse título já dizia muito, né? Bem diferenciado, bem moderno, né? Conceitual, vamos dizer assim. A gente fez esse projeto, né, ao vivo lá em, acho que foi em Volta Redonda, né? E quando quando eu vi a capa, eu confesso que eu falei, Kleber, isso é muito Eu sou fascinado louco. nessa capa. Essa capa era muito moderna. Urbano, né? Ainda é exatamente Urbano. essa coisa, sabe? Foi um projeto incrível. Foi maravilhoso ter feito isso. O repertório, quando a gente ouviu, né? Vou deixar da Cruz, é daí? É daí, né? Uhum. Exatamente. Que música, viu? Sim. Que música. E quando esse projeto ele foi indicado ao Grammy, já foi uma honra. E quando Kleber ganhou, foi algo assim maravilhoso. Eu acho que até pro Kleber mesmo, né? Imagina. Kleber fez projetos incríveis. Deus Cuida de Mim, eu tive a oportunidade de produzir. Aos Pés da Cruz. Foi o pessoal do Roupa, né? Nova. Ele fez hoje, no louvor, eu sei para onde vou, vamos voar. Sabe, isso canta até hoje. Sabe, e a enologia, a caneta, as coisas que Deus Cuida de Mim virou adesivo de caminhão, né, cara, de carro, né? Ele tem um papel fundamental, importantíssimo, né? Sim, na construção da música aqui no Brasil. É um cara que tem muito conteúdo, estudou depois de Profeta da Esperança e antes e depois. É um cara que tem muito conteúdo, estudou pra caramba. Rogério, o Kleber tá distante. Eu nunca vou cruzar essa linha, porque é a linha do início do programa, dos haters, dos caras que não têm a cultura da honra e do reino. Eu respeito o conhecimento, respeito o estilo, o lado que o Kleber tem vivido, tem falado, porque eu conheço ele. Ele me chama carinhosamente de arroz. É um cara com um coração incrível, sabe? E ele tem meu total respeito pela linha de coisas que ele escreve. Quero aproveitar esse gancho para a gente falar sobre isso, né? A gente não pode tornar uma pessoa execrável pelas escolhas que ela fez. Sim. Desconsiderar toda a história, toda a contribuição que o Kleber deu à música evangélica no Brasil, todo o talento dele. Eu acho que tem um posicionamento, tem um artista. Né? Sim. O talento do artista ele não pode ser desconsiderado, apagado. A gente não pode apagar a história do Kleber Lucas, do Leonardo Gonçalves, por posicionamento político. Eu estava discutindo isso um dia desse. O Leonardo vale pro gospel que uma Regina Duarte vale pro secular, né? Por se assumir de direita, ela foi execrada lá na emissora, e aqui no gospel, por se assumir de esquerda, o Leonardo foi... ter uma linha mais esquerdista, etc. Então, é complicado isso, né? É lamentável a gente perder o Léo assim. Eu soube a última informação, acho que ele tá na Alemanha, leciona na Alemanha. O cara com um artístico, com uma veia artística. Maiores vozes que a gente tem, né? Técnico. Exatamente. Nível artístico imenso.
muito grande. Vamos ter cuidado com isso, galera. Vamos separar as coisas, né? O artista do posicionamento político. Eu acho que Afinal... é o seguinte, se a gente falar dos Kleber Lucas, dos Leonardo Gonçalves, das pessoas que em algum momento, as Priscilas Alcântara, seja lá, anyway, pessoas que em algum momento da vida fizeram uma escolha. A escolha de cada pessoa é uma escolha pessoal. Ninguém está aqui para criticar, apedrejar ou escolher. Eu acho que quando a pessoa, o ruim é que quando a pessoa faz uma escolha para um lado, ela mesmo, sozinha, sem ninguém tacar pedra, nada, ela já vai colher as consequências, porque cada decisão que nós tomamos causa uma reação. Um resultado. Então a pessoa sabe, ela mesma sabe se ela tomou uma decisão errada ou certa e vai aprender com esse erro ou não. As consequências são individuais também. E a gente não está aqui para isso. É a icônica cena daquela mulher adúltera pega em pecado aos pés de Jesus. E de um cara que não pegou o TikTok ou o Instagram para fazer vídeos para traçar a teoria de quanto ela foi pecadora, o quanto ela tem que ser apedrejada e morta. Aí é um cara que deixou tudo isso de lado. Eu estou falando do rei que escolheu escrever na areia. A gente não pode. A gente não pode, você não pode. Quando você vê uma notícia no Instagram, nesses perfis que só usam para poder detonar e... Ai, meu Deus do céu. Isso me deixa muito... Você não pode escolher escrever na areia? Ser igual a ele? Maravilha. Escolha escrever na areia. É o melhor fazer mais sensato. Se alguém fizer uma música e escolha escrever na areia... Meu Deus, meus compositores, meus amigos, a música é minha. Eu vou compor, então. Por favor, eu já tô compositor. Rapaz, que nome, hein? Escolha aí escrever na areia. Alô, Diego Natan. Alô, Abidiel. Alô, todo mundo. Ah, meu Deus. Alô, Cantini. Ai, vamos para a última imagem. Sim. O maior aí, o que começou tudo, te abriu grandes portas, né, oportunidades. Som de Adoradores. Som de Adoradores é um dos 5 maiores CDs da música gospel, com certeza. Um clássico de Aline Barros. 2004 começava esse fenômeno. Ela começava na MK também aí, né? Exatamente. A Aline voltando da Espanha, né? Depois de um hiato lá de anos, ao lado do Gil, lá em Zaragoza, enfim. Totalmente... disposta, não queria fazer nada fonograficamente, nada, ela queria fazer reino, ela queria fazer igreja, ela queria fazer esse som aí, sabe? Som de Adoradores. E foi um projeto que tem tantas histórias, hoje engraçadas, como a cena da reunião lá, a gente na MK, e a Evelise não me queria como produtor do projeto, porque a cabeça dela tinha que ser um projeto ultra mega icônico, que tinha que ter vários produtores, etc e tal. E a Aline tinha uma direção clara de que ela queria que eu fosse sozinho o produtor do projeto, etc e tal. Eu tive uma direção muito clara espiritual através de um sonho. Antes de acontecer tudo, Deus já tinha me falado. A gente tinha uma consciência disso. A gente tinha consciência... Veja bem, de que a gente ia ter uma noite, que a gente se reunir para cantar canções para o rei com a igreja no reino. O que ia acontecer depois, a gente não tinha noção. A gente não tinha a menor noção de que ia viralizar. A gente só queria cantar, louvar, adorar. Era isso que a gente queria fazer. Tanto que quando a gente gravou o CD, na época da Zona Sul, eu pedi pastor Marco, que era meu pastor, era membro na época, para que a gente tirasse todas as cadeiras do templo do Flamengo, que já é gigantesco. Conheço. Porque a gente não queria. Eu falei, ali, não vamos tocar lá no púlpito, no palco, vamos tocar aqui embaixo, pé no chão, vamos tocar do lado do povo. E a gente fez um círculo, a gente reuniu a banda, 2, 3 dias de gravação. Felizmente não houve captação, acho que na época a MK não tinha se atentado a isso, não houve captação de imagens. Backstage, né? Principalmente para que o DVD nascesse ali, aquilo ali. Aquela essência. E aí a gente fez isso, depois a gente... Foram 3 dias interno, depois no 4º dia
a Evelise falou, não, ó, não tem que ser redondo, sobe, todo mundo. Eu falei, banda, agora a gente já gravou, vamos lá pro púlpito, vamos repetir tudo que a gente fez, porque ela levou convidados, etc e tal, filmou algumas coisas, gravou, tem até vídeo desse dia. E aí eu falei assim, por que não vamos gravar mais uma vez, mais um take? E aí a gente, da primeira até a última música, sem parar, acho que paramos uma vez, porque estourou a caixa da bateria, a Aline não queria nem parar para retocar a maquiagem, e foi esse projeto. Aí depois nós gravamos de novo o DVD, né? Sim. Fizemos, acho que foi na Via Show, se não me engano. Uhum. Icônico, que projeto maravilhoso. Uma coletânea de sucesso, CD, né? Exatamente. Sucesso para uma carreira inteira. Santidade. Sim. Te adorar, o meu prazer. Sim, eu tô com um projeto. Apaixonado também daí, né? Exatamente. Som de adorar. O título, assim, funcional. Sonda Me Usa-me, né? Sonda Me Usa é o grande hit, né? Sim. Mas eu falo hoje, né? Por exemplo, a gente está com um projeto que a gente está em produção para lançamento de um artista novo e a gente está com 10 canções. E aí a gente teve uma reunião com os sócios, etc e tal, porque a gente falou, cara, nós temos 10, dessas 10 canções, a gente tem no mínimo, 5, 6 ultra mega hits. Nossa! Então, assim, não, sério. É um presente que Deus nos deu esse projeto. E aí a gente bateu, inclusive essa semana tivemos essa reunião, porque nós não vamos lançar isso junto. Sabe? É que nem quando quando assisti o filme Michael, né? Que a gente vê Thriller, eu acho que alguém daquela gravadora tinha que ter falado assim, cara, vamos tirar isso daqui, cara. Vamos separar isso aqui, porque é muito hit junto. Entendeu? Na época a gente não pensou nisso. Porque a gente não estava preocupado qual é o hit. Como é que você sabe qual é o hit? Ninguém sabe qual é o hit. Não existe isso, sabe? Perfeito. E é isso aí. Escolhemos alguns clássicos aí. Tem muitos outros. Tem bastante, hein? Tem muita gente de fora, mas muito legal. Mestre, uma produção inesquecível. Um bate-bola rápido. Uma produção inesquecível? Não faz comigo, não. Não faz isso comigo, não. É difícil relacionar isso. Olha, eu vou falar uma produção inesquecível hoje para mim. É o Simples Assim, esse álbum da Aline, que até a gente está escrito. Por quê, Rogério? Por conta da carga de DNA que a gente trouxe para esse projeto. Gravado na casa dela, com as músicas icônicas, assim, da igreja dos anos 70 e 80. Gravar Alfa e Ômega, que eu cresci cantando, Ao Que Está Sentado, entre outras. Foi surreal, sabe? Um cantor, uma cantora? Um cantor? Não faz isso. Para com isso! Um cantor, Ou uma cantora. Que vem bem na sua cabeça, uma memória, um cantor, uma cantora. Olha, eu diria que cantor, Anderson Freire, é um cara que tem uma carga impressionante, sabe? Um DNA impressionante no que ele traz, sabe? Uma cantora que eu amo ver cantar e ministrar e que eu não produzi. Gabriela Rocha. Aí, Gabriela, olha aí, ó, próximo lançamento. Brinco, já falei isso no outro podcast, porque a Gabriela é muito profética no que ela faz, sabe? Futuro é? Dependência total de Deus. Total. Há planos, realmente não tem, no barco não está à deriva, mas é uma dependência incrível de Deus no que vai acontecer nesses próximos anos. O que é a música para Rogério Vieira? Uma ferramenta apenas do que Deus me deu, me proporcionou para abençoar pessoas, para servir o reino, para servir a Ele, uma arte incrível. Eu me sinto privilegiado, agraciado. Maravilha. Você gostou dessa entrevista? Que isso. Espero que tenhamos quebrado muitos paradigmas aí. Quebramos. Falamos de coisas boas. Faça muito bom cortes. Porque pra gente... Com certeza. Isso aí é... Que bom. Muito obrigado por ter você aqui, por dedicar o seu tempo ao QP. Que bom. Sabe, pra mim é um sonho, uma realização. Sempre admirei seu trabalho e hoje estou te conhecendo, uma pessoa acessível. Um talento como profissional, mas melhor ainda como ser humano. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus te use mais. Traga mais gente aqui. Amém. Pra gente falar de conteúdo relevante ao seu reino mesmo. Amém. Faz falta. É importante.
Muito obrigado. Nada. E essa foi mais uma edição do QP Podcast. A gente se encontra por aí. Compartilhe, curta e espalhe pra geral. Tchau, tchau. Até breve.